Olá, turma, tudo bem com vocês, queridos? Bom dia. Vamos a mais um encontro de literatura, tá ok? Hoje nós vamos começar a falar sobre a obra que a gente vai estudar nesse quarto bimestre, tá? A obra que a gente vai trabalhar é o Dom Casmurro, um livro de Machado de Assis. Para a gente começar a falar sobre essa obra, a gente vai iniciar aqui o estudo falando um pouquinho do período literário em que essa obra foi escrita, tá? A obra foi escrita no período literário chamado realismo, tá? E aí eu preparei aqui para vocês uns slides que reproduzem um pouco das características desse período, tá? O que vai ajudar a gente a entender um pouquinho essa obra, tá? Bem, primeira característica importante é que o realismo, tá? Ele é um período literário que se opõe a todo o comportamento romântico que existia anteriormente dentro do período literário conhecido como romantismo. Ele rompe, tá? As obras desse período rompem com a estrutura idealizada, pensada pelos autores do romantismo e pregam uma visão que objetiva retratar a realidade. Então presta atenção aí, gente. O realismo, como o próprio nome diz, ele busca retratar a realidade, o momento que as pessoas estavam vivendo naquela época, tá? Ele faz uma crítica à sociedade da época. É uma maneira das pessoas refletirem um pouco sobre o que acontecia naquela época ali. Eles foram motivados, tá, pelas teorias científicas e filosóficas da época. Os escritores realistas desejavam retratar o homem e a sociedade em sua totalidade. Não bastava para os escritores realistas retratarem, tá, a face sonhadora ou idealizada da vida, como fizeram os românticos. Desejaram mostrar a face nunca antes revelada. Que face? A face do cotidiano, né? Do amor, da falsidade, do egoísmo humano, da impotência do homem comum diante dos poderosos. Uma característica do romance realista é o seu poder de crítica, adotando uma objetividade que faltou ao romantismo. Em lugar do egocentrismo romântico, porque no romantismo, gente, os autores eles preocupavam-se muito em demonstrar os seus sentimentos, né? Aquilo que eles sentiam, suas emoções. Por isso, era uma literatura mais subjetiva. E aí, como tratava muito do eu, né? Eram muito egocêntricos. Já no realismo, tá? Existe um interesse em descrever e até analisar, vou marcar aqui para vocês, descrever, analisar e até criticar a sociedade, a realidade da época, tá? A visão subjetiva e parcial da realidade é substituída por uma visão objetiva, sem distorções. Dessa forma, os realistas procuram apontar falhas, talvez como modo de estimular a mudança das instituições e dos comportamentos humanos. Então, o que eles queriam? Eles apontavam ali, né, algumas falhas do ser humano, falhas da sociedade, para tentar o quê? Para tentar mudar o comportamento das pessoas, mudar o comportamento da sociedade. Em lugar de heróis, surgem pessoas comuns, cheias de problemas e limitações. E aí, resumindo tudo isso que a gente falou, a gente chega nas características do realismo, tá? Que são a veracidade, tá? Eles se preocupam em demonstrar o que ocorre na sociedade sem ocultar ou distorcer os fatos. Contemporaneidade, ele descreve a realidade, fala sobre o que está acontecendo de verdade, tá? Faz um retrato fiel de seus personagens, mostrando o caráter e os aspectos negativos da natureza humana.
No realismo também a gente vai encontrar o gosto pelos detalhes. E isso, quanto mais detalhes a gente coloca, mais lenta fica a nossa narrativa. Então, é uma leitura mais lenta, mais demorada, tá? Amor. A mulher, ela passa a ser um objeto de prazer e de adultério. Ela é encarada dessa forma pela sociedade. Também foram utilizadas, né, as obras do realismo para denunciar injustiças sociais. Tá aqui, ó, para vocês. Denúncias das injustiças sociais. Mostra para todos a realidade dos fatos. Determinismo em relação entre causa e efeito. O realista procura uma explicação lógica para a atitude dos seus personagens, considerando a soma dos fatores que justifique suas ações. Na literatura naturalista, dá-se ênfase também ao instinto, ao meio ambiente e à hereditariedade como forças determinantes do comportamento dos indivíduos. Eles utilizam uma linguagem mais próxima à realidade, uma linguagem mais do cotidiano. E aí eles vão trabalhar o quê? Uma linguagem mais simples, mais natural, mais equilibrada, mais clara, tá? E aí, gente, visto que a gente termina aqui, né, algumas características que eu apresentei para vocês desse período literário, a seguir nós vamos ter alguns exercícios que eu vou querer que vocês copiem no caderno de vocês. Esse material que está aqui vai ficar disponível para vocês, tá? Em forma de material, vou colocar lá no grupo, em forma de PDF, para vocês poderem copiar somente os exercícios. Não precisa copiar a parte escrita, né? O texto. Copiem apenas os exercícios, tá? Eu tenho aqui 5 exercícios para vocês copiarem no caderno, tá bom? Daqui a pouco eu coloco a correção lá no nosso grupo, pessoal. Bom trabalho para vocês. Vamos lá?